Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ju Palermo, você está no Fala Pra Camões e hoje a gente vai falar do Canção para Ninar, Menino Grande, da Dona Conceição Evaristo. Esse livro que está na lista da FUVEST, entrando em 2026, vai ficar 4 anos, 2026, 27, 28, 29, os vestibulares 2026, 27, 28, 29, que se prestam em 2025, 26, 27 e 28, tá? Bom, é um livro tranquilo, para você que ainda, né, não leu. Tem gente que já lê e vem aqui depois, porque não acha que leu, mas não entendeu direito, né? E tem gente que ainda não leu e vê o vídeo antes, enfim. Eu nunca recomendo que você faça isso, né? Vai saber alguma coisa sobre a obra antes de ler. Eu sempre acho que você tem que ir para a obra com o mínimo de informações possível para justamente pegar a sua visão sobre essa obra, né? E você que lê o livro e vem aqui depois, tem um jeito muito mais fácil de você economizar tempo, que é, por exemplo, fazendo o método bisturi. Porque o que acontece no bisturi é que enquanto eu vou lendo, eu já vou te explicando e te dando análise, né? É um curso em que eu tenho todas as obras da FUVEST, todas as obras da Unicamp, tem o combo FUVEST, o combo Unicamp e o combo FUVEST Unicamp, em que eu vou lendo essas obras para você em voz alta, enquanto lendo eu já te entrego essa análise. Então, você não precisa primeiro ler o livro, depois estudar o livro, ou estudar antes e ler depois, né? Então, assim, fica a dica, entra lá no meu Instagram, que a gente sempre está abrindo turmas novas, não sei quando que você está vendo isso aqui, mas enfim. Então, independentemente, né, se você está vendo isso antes ou depois, é um livro tranquilo, tá? Ele tem em torno de 130 páginas, só para você ter uma ideia, no Método Bisturi, para a gente ler esse livro inteiro, e eu já ir te explicando e analisando enquanto a gente lê, o curso total desse livro, o módulo desse livro, ficou com 7 horas, tá? Em 7 horas a gente lê ele inteiro, já fazendo análise, já explicando e tudo mais. Então, deixa eu só ver que tá aparecendo. Enquanto eu tô gravando, todo mundo me atrapalha. Eu ponho o celular no mudo, mas até o Google fica me mandando mensagem aqui, é um inferno. Bom, vamos lá. É um livro, portanto, de 130 páginas. Tem uma questão muito importante para você que vai prestar FUVEST. Esse livro foi publicado em 2018. Mas esta edição que tem em minhas mãos, que é da editora Palas, é uma edição de 2020 ou 22, deixa eu até confirmar, é uma edição de 2022. E aí, conforme eu estava lendo, o livro são mais ou menos não, são 17 capítulos mais uma introdução, esses capítulos não são numerados, tá? Fui eu que, enquanto estava lendo, fui dando numerinho para eles aqui, ó, que tem 6, né? Então, são 17 mais uma introdução, e nessa introdução, tem algumas coisas, ela vai falar, eu coloquei, ela diz, né, ela quem? A narradora, que é a Dona Conceição, não é? A gente vai chegar nisso depois, mas ela fala um pouco disso, né? Somente hoje trago para vocês as porções ausentes no tecido da história contada anteriormente. Eis aqui, papapá, papapá. As histórias desvendadas neste segundo relato se vinculam à primeira narração. Repito, não sei. E aí, assim, eu falei, gente, mas ela mudou o livro, e é exatamente isso que aconteceu. Ela mudou e aumentou o livro da primeira para a segunda edição. Eu ouvi um podcast da Dona Conceição Evaristo explicando isso. E por que eu fiquei preocupada? Porque se você é aluno da FUVEST, vai pegar, se você vai comprar, provavelmente a edição que tem para comprar, sei lá, na Amazon, né, que é onde todo mundo compra, assim, porque é mais barato, enfim, podemos entrar nessa discussão em outro momento. Você vai entrar hoje para comprar, você vai achar essa edição aqui. Só que se você pegar um livro de uma biblioteca, ou você comprar o livro num sebo ou no estante virtual, enfim, talvez você tenha a primeira edição, você pegue a primeira edição e a história vai ser diferente. Não é que vai ser diferente, mas tem personagens que ela incluiu depois. Então, certifique-se de que para o vestibular da FUVEST você esteja lendo a segunda edição. A FUVEST não se manifestou sobre isso. Ela não escreveu lá na lista segunda edição do livro, né? Mas a segunda edição é a edição mais completa. Como eu estou gravando esse vídeo em abril de 2025 e a FUVEST não se manifestou para dizer é a primeira edição ou é a segunda edição. Como também a prova ainda não aconteceu, a primeira prova do vestibular em que esse livro vai cair, que vai ser aqui no ano de 2025, né? A gente não tem como saber, analisar. A questão que eles colocaram é uma questão de um personagem que só aparece na segunda edição, então a gente vai ter certeza que é a segunda. Mas a FUVEST não falou nada. O que você, vestibulando, vai fazer para se precaver? Vai pegar a segunda edição, tá? Então, basicamente, Canção para Ninar Menino Grande é um relato a respeito da vida do nosso protagonista, que é o Fio Jasmin.
É um homem negro, muito bonito, muito sedutor, todo mundo gosta dele, né? Assim, ele é uma pessoa de fino trato, as pessoas gostam dele, mas as mulheres morrem por ele. Onde ele chega, as mulheres ficam loucas por ele. O que é, para mim, um tanto quanto incômodo aqui, né, nesse livro, mas enfim, tipo, nossa, sério, não tem ninguém que resiste aos encantos do Fio Jasmim. Não tem, né? Tem uma mulher, mas ela só resiste porque ela é lésbica. Então, tipo, né? Sério. Mas, enfim, passando por cima disso, né? Se você presta Unicamp em 2025, vestibular 2026, a gente tem uma obra da Dona Conceição que é Olhos d'Água, que são contos, que está na lista da Unicamp. Eu gosto mais desse do que do Olhos d'Água. Acho que aqui a narrativa é melhor trabalhada do que as narrativas de Olhos d'Água, mas enfim, vai ver o meu vídeo sobre Olhos d'Água, que está aqui no canal também, né? E porque ele é um protagonista, sim, o que é protagonista? O conceito, num nível senso comum de protagonista, é o personagem principal. Com certeza o Fio Jasmim é o protagonista aqui, é o personagem principal. Acontece que a história dele é contada por uma mulher, que ouviu essa história de outra mulher, que ouviu essas histórias deles de outras mulheres, mulheres que participaram da vida dele. Então é a história de um homem que é o protagonista, sim, mas contada do ponto de vista de mulheres. E até, né, a Dona Conceição Evaristo tem no seu conceito de escrevivência, né, que é uma coisa que ela fala bastante, que é a escrita que vem a partir da vivência, enfim. Melhor do que eu te explicar isso, você digita aqui no YouTube, Conceição Evaristo Escrevivência, você vai ouvir a própria Dona Conceição falando sobre esse conceito que ela cria, né? Mas o que a gente tem aqui, a Dona Conceição, ela trata especialmente sobre mulheres no seu universo, né? Não somente, mas em maioria. Lá no Olhos d'Água, a gente tem a maioria das protagonistas dos contos são mulheres e não homens. Tem alguns homens, mas geralmente mulheres. Então, ela não está escrevendo esse livro para contar a história desse cara. É para fazer a gente refletir a respeito de relacionamentos e principalmente a respeito das marcas que isso deixa nas mulheres, através da história desse cara, tá? Então, o protagonista é o Fio Jasmim, né? Só que ele está no centro da narrativa, mas a voz que conta essa história, que narra essas histórias, na verdade, são histórias de mulheres, tá? São vozes de mulheres narrando os seus encontros com o Fio Jasmim. E assim, ele é um maquinista, ele trabalha, né, numa companhia ferroviária, então a gente já tem aí também uma ideia de um Brasil um tanto quanto mais antigo, né, quando a gente tinha uma malha ferroviária que cruzava aí o Brasil, que cortava o país, e ele tá sempre de passagem, né, tipo marinheiro, que tem uma mulher em cada porto, então ele sempre vai parando em várias cidades, por conta do trabalho com o trem, e em cada cidade que ele para, ele conhece uma mulher e se relaciona com ela. Esses relacionamentos não são legais, né, são relacionamentos abusivos de certa forma, ou tóxicos, não no sentido de ele explorá-las, ou nada de violência, nada disso, mas tipo, ele não tem nenhum envolvimento emocional com essas mulheres, ele vai, passa e vai embora. Muitas delas vão ter filhos, muitas delas vão ficar mal quando ele vai embora, e ele vai embora sem nenhum remorso, né? Ele usa as mulheres para o seu prazer, e ele não está preocupado com isso, ele é casado, né? Ele trai a sua esposa, tem muitos filhos com muitas outras mulheres, mas ele não se incomoda, a gente não tem uma responsabilidade afetiva, para falar desse termo tão na moda, a gente não vê isso acontecer com o Fio Jasmim. Vocês sabem que eu sempre estou com as minhas anotações aqui, então eu vou bater no olho para não esquecer de nada, tá? Então, já falei que ele é o protagonista, mas que a gente vê a visão dele através da história das mulheres, e a gente tem uma narradora que se encarrega de falar pelas outras. Às vezes ela usa a primeira pessoa do plural, às vezes ela usa a primeira pessoa do plural, nós, né? Às vezes ela usa do singular, mas é uma narradora que conta, então, essas histórias. A gente vai ter essa construção aqui, né? A gente entende que tudo isso já aconteceu e depois disso essas mulheres se encontraram, conversaram sobre este grande personagem, e aí a gente tem uma mulher que narra essa história pra gente. E aqui já tem uma coisa interessante, já vou pular mais para trás, que é uma brincadeira que a Dona Conceição Evaristo faz com ficção e realidade. Porque no fim da obra, ela assina Conceição Evaristo. Aí você fica, gente, então é ela? Então essa história é verdade? Então ela é essa mulher que encontrou outras mulheres e que falaram sobre o Fio Jasmim? Então é ela mesma? Provavelmente não é, né? A gente tem muitas pistas aqui de que essa história é ficção, tem muitas coisas inverossímeis. Ai, gente, até parece que isso aconteceria. Ou os nomes das cidades inventados, né? Mas enfim, mas ela
a intenção dela é fazer essa brincadeira, deixar borrado esse limite entre ficção e realidade quando ela assina o nome no final, tá? É como se, aqui eu escrevi, ó, as histórias dos relacionamentos de Phil são contados pela ótica de uma narradora escrevivente, essa coisa da vivência que vira escrita, e é como se, uma brincadeira que ela faz aqui, a Dona Conceição tivesse ouvido as histórias da boca da Juventina, que é uma personagem do livro, que ouviu as histórias das outras mulheres, e ela também, a Juventina, tem uma história com Fio Jasmim. Então, ela borra de novo esse limite entre ficção e realidade. A voz narrativa dessa narradora, que conta em nome de outras mulheres, se confunde com a voz da autora. Se você é das antigas aqui, das antigas já, só parada chata. Se você é das antigas aqui e você leu o 9 Noites do Bernardo Carvalho, é mais ou menos aquela ideia. Gente, mas isso aconteceu com ele ou ele inventou? A gente não fica sabendo, né? Essa é uma intenção da autora, ela faz isso de propósito, como eu disse, para borrar esses limites, tá? Bom, é uma narrativa, de certa forma, plural, porque está contando histórias de várias mulheres através dos depoimentos e das confissões dessa personagem juventina que teria contado para a narradora, que seria a Conceição, porque ela assina Conceição no final. Então fica, né? Mas, Ju, aconteceu ou não aconteceu? Eu te digo, não aconteceu. Isso aqui é uma invenção da Dona Conceição. Mas a ideia é deixar você justamente, né? A Fulvestre não vai te perguntar, isso aqui é verdade ou não é? Mas ela pode te perguntar de que maneira a Dona Conceição brinca com os limites entre ficção e verdade aqui. E aí a gente tem os nomes, né? Eu fiz até um reel sobre isso, tá lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá me seguir, que você está perdendo muito conteúdo. Eu fiz até um reel falando sobre isso, sobre os nomes dos personagens, como eles são simbólicos. Os nomes das cidades também são super simbólicos, gente. Eu acho até meio brega, para falar a verdade, que é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Na obra da Dona Conceição, e que muita gente gosta, mas, tipo, os nomes das cidades no livro. Chegada Feliz, Alma das Flores, Ardência Antiga, Nova Ardência, Dias Felizes, Fé Rompida. Eu acho meio brega, mas, enfim. A gente tem os nomes das cidades que se relacionam com o que acontece em cada uma dessas cidades, e a gente tem esse Fio Jasmim, passando, então, aí, né, sempre nesse movimento, essa coisa do maquinista, no seu trem de ferro, que vai ser associado aqui à ideia do falo, né, do pau, né, o trem de ferro que corta o Brasil, o poder masculino, né, bastante questionado aqui, sem dúvida, né, mas, então tem os nomes da cidade, os nomes das personagens também têm a ver com elas, né? Então, a fulana devaneia da cruz, devaneia porque os outros acham que ela é maluca, da cruz porque ela vai sofrer. Então, os nomes são super simbólicos. E o próprio fio Jasmim também é um nome simbólico, né? A gente tem a ideia de fio, esse fio condutor, que ele é o fio condutor das histórias das mulheres, né? Nessa narrativa. Tem a ideia do fio de corte, né? Quando a gente fala, nossa, essa faca aqui tá sem corte, o fio do corte, porque as histórias são cortantes, né? As relações dele com as mulheres não são relações, como eu disse, respeitosas, ou mesmo, quer dizer, elas são no momento, mas depois ele vai embora e que se foda. Então tem um pouco essa ideia do corte, do machucar, né? A gente pode pensar em fio também como uma corruptela de filho, né? No português não padrão do Brasil. Ô, fio, pega ali para mim o negócio. Ah, esse menino aqui, ele é fio da fulana, né? Fio numa alusão que a gente pode estabelecer com um menino grande, né? Filho, aquele que não cresce, menino grande. É grande, mas ainda é um menino. A gente vai voltar a falar sobre isso. E a ideia do jasmim também, né? Que o jasmim é essa flor associada à sedução, ao erotismo, é a flor que solta o seu perfume à noite. Então, o fio jasmim, de novo, os nomes aqui dos personagens não são à toa, tá? Mas o que é bastante interessante aqui é uma reflexão que a Dona Conceição Evaristo vai estabelecer a respeito dos papéis atribuídos aos gêneros, homem, mulher, né? Principalmente a conduta do Fio Jasmim, meio que justificada por essa educação que ele recebe, tanto do pai quando é criança, quanto dos outros homens ao longo da sua vida, de como que é o comportamento do homem. E que é uma coisa que hoje, no século XXI, 2025, estou aqui falando, a gente ainda encontra bastante, mas a gente encontra uma juventude mais questionadora desses papéis, né? Mas, se ainda hoje a gente encontra esses modelos de gênero muito bem definidos, a gente também não pode deixar de pensar que é o modelo no qual foram criados os nossos pais, os nossos avós, e que, de novo, ainda ressoam.
hoje, né? Então, o fio vai representar um pouco as contradições desse universo masculino, que é socializado desde a infância para ser, para aceitar pensamentos sexistas, ações sexistas. O Fio Jasmim, ele é casado com a Pérola Maria, e ele fala para ela, né? Você é a minha pérola, as outras são pedras sem valor. É bem essa ideia de que você tem uma mulher certa, mulher para casar, né? E as outras que são só para distração. E a gente vai passear aqui nesse livro pelas visões dessas outras, que são só para distração. Também pela visão da Pérola Maria, como ela se sente, saber que ela é a pérola, mas que existem outras. Para ela é tranquilo isso, né? Eu não vou dar muitos spoilers, eu quero falar do livro aqui de maneira geral. Te convido mais uma vez para conhecer o Método Bisturi, vim ler esse livro junto comigo, enquanto eu vou lendo e analisando e explicando, né? Mas para a gente ter um panorama geral aqui, o Fio Jasmim, ele aprende a ter orgulho da sua virilidade. A gente tem um pouco dessa discussão do falocentrismo, né? Essa cultura que gira em torno do pau. Os homens, o tempo todo, é o seu falo. O menino aprende a desenhar pinto nas cadeiras da escola, nos banheiros, desde muito pequeno. Adora piada com pau, tudo é o pau, 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 pau. É a cultura centrada no falo, né? No membro. Então tem isso, a piada de virilidade, piada de viado, piada de brocha, piada de corno, essas coisas que os homens acham muita graça, tá? De maneira geral, sempre relacionada a essa questão do falo, porque isso é um aprendizado, né? Então ele aprende a ter orgulho da sua virilidade e passa a se tornar uma parte dessa engrenagem de dominação masculina. Os homens são mais importantes que as mulheres são vistas como descartáveis, né? Tem a certa e tem as outras. E aí eu fico pensando na atualidade desse pensamento, que hoje a gente tem esses vídeos, né, dos coaches para homens no Instagram, né? Tipo, ai, qual é a mulher? Se a mulher tem não sei quantas tatuagens, ela não serve para casar. Ai, se ela já teve mais de não sei quantos parceiros, ela não serve para casar. Ai, se ela usa roupa assim assado, se comporta assim assado, não serve para casar. Então aí a gente ainda tem hoje esse pensamento, a mulher para casar, a certa, e a mulher para se divertir, né? Você não vai casar com essa mina do Instagram que mostra o cu, que mostra a bunda, mas comer você queria, né? Então, ainda hoje a gente encontra isso. Você, mulher, qual é o tipo que você coloca no seu Instagram? Você se mostra de que maneira? Com uma mulher para casar, com uma mulher que não está nem aí, você sente os reflexos disso? Não, eu não estou nem aí, eu sou eu, e que se dane, não estou preocupado, não quero casar, não estou procurando validação de homem. Mas a gente vive numa sociedade ainda machista e ainda patriarcal, em que esses conceitos sim alteram a nossa vida, né? E sim, o que falam da gente, ou as oportunidades que a gente tem na vida, de um jeito ou de outro, estão relacionadas o tempo todo ao que os homens pensam da gente, ou o que outras mulheres pensam de nós. Então, assim, de fato, o livro traz muitas questões para a gente refletir de uma maneira bastante atual. Eu acho massa ele estar há 4 anos na lista do vestibular, fazendo a gente pensar ao longo desses 4 anos em tudo isso, né? Fazendo mais pessoas pensarem ao longo desses 4 anos, né? É um primor de escrita? Eu não acho. Eu acho que tem falhas, né? Você tem capítulos curtos, e aí tem capítulos mais longos, aí esses capítulos curtos parece que assim, gente, mas por quê? Só para ser mais... Porque assim, cada capítulo vão ser as histórias, cada capítulo é uma mulher que ele comeu, né, com quem ele se relacionou, vamos falar assim. E tem alguns que são mais desenvolvidos e outros que são menos desenvolvidos, isso é uma coisa que me incomoda, eu não acho assim, meu Deus, Nobel de literatura, não é, né, em termos de técnicas de narrativa, de escrita, de cuidado, mas levanta essas questões bastante importantes. E essa sou eu dizendo, viu, gente? Tem muita gente que ama. Nossa, que livro maravilhoso, muito bem escrito. Eu sou chata, não acho muito bem escrito, mas eu acho relevante, interessante, gostosinho, tranquilo, para a gente discutir essas questões. Então, a gente tem essa coisa do estigma do macho, né? Que o Fio Jasmim aprende. Homem não chora, homem não fala sobre os seus sentimentos, homem não tem fraquezas, né? Homem usa mulher e joga fora. Então, ele aprende isso, como eu falei, com o pai e depois com os amigos, né? Cada cidade que ele vai, que ele tem uma relação, ele conta para os seus amigos, os maquinistas mais velhos, que queriam ser, que invejam porque ele é jovem, porque ele pode comer muitas mulheres, e, oh, que legal, e vão fazer piada. Então, vai se reproduzindo esse estigma do macho, né? Essa dominação masculina que é naturalizada pela sociedade, né? Por essa reprodução desses valores e desses comportamentos. Então, a sexualidade masculina super, como eu disse, genitalizada, essa coisa da falocracia, né? O poder do macho, o endeusamento do pênis, tudo isso está sendo discutido aqui. E essa ideia de que ser homem é ter várias mulheres, é escolher uma certa para casar,
mas se divertir. Quanto mais mulheres você tem, mais macho você é, mais viril você é, né? Temos aqui, por outro lado, a questão do menino grande, né? Essa ideia de que o homem é um menino que nunca cresce. É sempre um menino em busca de proteção ou de brinquedo. Que os brinquedos vão ser as mulheres, né? Brinquedos sexuais. E a proteção, que quem acaba dando é a mulher também, né? Faz comida, limpa a casa, lava, passa roupa, cuida dele, já tomou seu remedinho. O menino sai da mãe para a esposa com a mesma função de proteção, e aí o brinquedo, porque a esposa vai ter o brinquedinho ali, que é o sexo também. Então, esses homens que nunca evoluem, que nunca se tornam homens, eles são sempre meninos grandes. Fio Jasmin é um menino grande, né? Sem essas responsabilidades, principalmente afetivas, que se esperam de um homem. Ele continua passando pela vida como se fosse um menino grande. E aí a gente tem as 9 mulheres, são 9 as mulheres, eu não vou falar de todas elas aqui, tá? Porque, de novo, esse vídeo vai ficar gigante, e não é essa a intenção é te falar um pouco do panorama, né, de uma maneira mais geral sobre o livro. Te convido de novo para vir ler comigo no bisturi, porque é o jeito mais interessante, inteligente, divertido e eficiente, porque você não fica perdendo tempo de primeiro estudar, porque primeiro eu já li isso aqui, já estudei tudo, já fui pesquisar e já te entrego essa análise pronta, tá? Então aqui a gente não vai falar sobre todas essas 9 mulheres, mas são 9, preste atenção aos nomes delas. E também tem uma coisa interessante, porque enquanto, por exemplo, nesse ano, vestibular 2026, na lista a gente tem também o Balada de Amor ao Vento, da Dona Paulina Tiziane, que é um livro do qual eu não gosto, mas cujos temas, algumas vezes aqui, se complementam. A gente super poderia ter uma questão da FUVEST comparando essas duas obras, unindo essas duas obras, né? Dona Paulina Tiziane, autora moçambicana, também mulher negra, como a Dona Conceição. Tem alguns temas que se tocam aqui entre essas duas obras, sobre questões de gênero. Então, super seria possível uma questão que comparasse essas duas obras, tá? Você precisa também estabelecer essa comparação. E o que mais eu ia falar, para a gente finalizar, tem 3 coisas ainda para falar. Primeiro que a gente vai ter aqui, logo no começo, uma história sobre na primeira mulher que ele conhece, que é a Neide Paranhos da Silva, uma história sobre o passado do Fio Jasmin. Quando ele era criança, ele queria fazer o papel do príncipe num teatrinho de escola, e a professora não deixou, porque, claro, ele era preto, então ela chama o menininho loirinho para fazer o príncipe. E isso é uma marca muito profunda que ele leva para a vida inteira, né? E hoje ele age como se ele fosse o príncipe negro. Então, assim, é claro que é muito complexo justificar ele é um escroto, porque quando ele era criança, ele não pôde ser o príncipe, porque ele era preto, escolher um menino branco. Não está só nisso, né? Tem toda a criação que ele recebe do pai e a reafirmação desses valores e comportamentos que ele vai recebendo ao longo da vida e tal, mas tem uma coisa dessa que é meio que a gente brinca, eu falei isso no bisturi, é o super trunfo da opressão, né? Que é tipo assim, super trunfo, não sei se você vai lembrar, que era aquele joguinho de cartas, sei lá, por exemplo, carros, aí tinha os carros, aí tinha potência, velocidade, não sei o que, aí cada um, você escolhe uma carta que você tem valores altos, e aí você desafia uma pessoa. E aí você compara, e se a sua carta é melhor, você pega a carta da pessoa, né? E aí o objetivo é ficar com mais cartas. Então é meio isso, comparar. Minha câmera cagou. O objetivo aqui é comparar, nesse jogo Super Trunfo, comparar características e ver quem ganha, né? Quando a gente brinca, Super Trunfo da opressão, claro que não é uma coisa brincável, mas enfim, quem é mais discriminado. E a gente pode estabelecer como direi, uma hierarquia aqui, né? Então, por exemplo, o Fio Jasmin é homem, ele está acima de mulheres, ele tem mais direitos, ele tem mais privilégio, né, para essa sociedade, mas ele é preto. Então, o homem branco está acima dele. Então, tipo assim, tá, eu tô abaixo do homem branco, mas pelo menos eu tô acima das mulheres. E aí a gente pode estabelecer isso, né? O homem branco tem mais direito, o homem branco hétero tem mais privilégios do que o homem gay, branco, né? Que tem mais privilégios que o homem hétero, preto, que sofre menos preconceito que o homem gay, preto, que sofre talvez menos preconceito que a mulher branca. Então, a mulher, em relação ao homem, é vista como inferior, mas a mulher branca ainda é superior à mulher preta. Então, existe toda essa discussão, e aqui é mais ou menos isso, né? Fio Jasmin pensa, eu não sou melhor que o menino branco, mas eu sou melhor que as mulheres, né? E aí ele vai repassando essa opressão.
Então, essa é uma questão interessante. Ele ainda se acha inferior ao menino branco e ele está o tempo todo meio que respondendo a isso na sua vida, né? O que o menino branco ia achar de mim se ele me visse hoje tão fodão, com tantas mulheres, com tantas conquistas? Eu estou mesmo incomodada com essa câmera que não foca inferno. Enfim, mas assim, não dá pra gente justificar esse, como eu falei, esse comportamento, ai, tadinho, quando ele era criança, porque todo mundo tem um trauma de infância, muita gente sofreu coisas na infância para justificar, é por isso que a gente precisa crescer, né, para justificar um comportamento escroto a partir de um trauma de infância, certo? Eu vou tentar ficar paradinha, porque às vezes quando eu fico paradinha ela foca. Enfim, e de novo, isso faz parte do crescer, né? Talvez o menino grande aqui nunca tenha crescido. E apesar de ele pensar ser superior às mulheres e de ele pensar estar em posição de superioridade o tempo todo em relação às mulheres, no fim a gente se questiona, será mesmo? Porque a gente vai vendo que essas mulheres, apesar de terem sofrido com o Fio Jasmim, né, de serem abandonadas, enfim, elas são mais donas do seu próprio destino do que ele. Não vou dar mais spoilers sobre isso, mas quando você lê, você pense. E se você já leu, você pense a respeito disso, né? A mulher que decide, ela decide ter o filho. Eu não quero saber se ele quer ou não. A mulher que decide ir embora, a mulher que decide ficar e depois decide ir embora. Essas mulheres parecem ser muito mais donas do seu próprio destino do que o próprio Fio Jasmim, que se acha tão fodão, né? E é por isso que, apesar de protagonista, ele não é o herói da nossa história, contada, como eu disse, pelas vozes femininas, tá? Eu tô já encerrando, eu vou ignorar que essa câmera... É bom, porque assim vocês não veem as minhas marcas de expressão, as minhas rugas todas, né? Fica uma coisa meio blur e tudo bem. A gente tem também algumas... É isso, eu falei, o livro traz muitas questões interessantes para a gente pensar a respeito dos papéis de gênero, como eles são colocados para a gente, o que se espera do homem, o que se espera da mulher, o que o homem pode ou não pode fazer, o que a mulher pode ou não pode, ou deve ou não deve fazer, né? E a gente vai ter, em um determinado momento, com uma personagem, um pouco dessa história de que a mulher... o homem é um perigo, a mulher precisa se cuidar, a menina precisa aprender, olha, cuidado, você tem que se respeitar, você tem que se... Porque é isso, o homem faz filho e vai embora, e a mulher fica com o filho por aí, né? Você vai ficar 9 meses carregando na barriga e depois você vai ter o filho a vida inteira. Quantos filhos o homem pode fazer na vida? Ele pode fazer um filho por dia ou mais de um filho por dia, teoricamente, né? Então, é mais fácil ir embora. Ele pode fazer o filho aqui e nunca mais ver essa mulher na vida dele. E como fica a coisa dessa mulher? Então, essa ideia, a educação que as meninas recebem de que o homem é um perigo, que a menina precisa tomar cuidado, quando na verdade a gente deveria ensinar o homem a respeitar, e não a mulher a se limitar, né? Na verdade, as duas coisas. E eu acho mesmo, pelo que vejo, que hoje, em relação aos jovens, a gente tem uma mudança, em alguns casos, desse tipo de pensamento, desse tipo de educação, mas ainda tem muitas dessas questões que envolvem falar de patriarcado, falar de machismo, falar de falocracia, e que fazem bastante sentido nessa obra para a gente pensar, né? Enfim, é uma obra muito massa, tranquilinha, de novo, para mim não é um primor de escrita, tem problemas aqui, mas pela atualidade e importância dos temas que ela discute, eu acho que é legal e que vale a pena. Se você já leu, se você não leu, me conte aqui o que você achou. E fica de novo o convite, se por acaso ainda não leu, vem fazer do jeito mais certo e eficiente, que é ler comigo, que eu tô lá te esperando. Passa lá no meu Instagram para vir ler comigo do Bisturi, tá bom? Borrado assim mesmo, gente, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Não vou regravar isso aqui. Sinto muito. Você tá me ouvindo? Tá me vendo mais ou menos? É isso. O que importa é o conteúdo que eu falei e não as minhas rugas que vocês não podem ver com esse vídeo bosta. Mas tudo bem. Beijo. Obrigada. Voltamos em breve com mais uma obra. Falou, valeu.